Boa noite, queridos irmãos, amados irmãos do Facebook, do Instagram, que a graça de Deus esteja com você nessa noite de quarta-feira tão abençoada, onde nós começamos com a graça de Deus mais uma das nossas reuniões de oração. Esse é um momento muito especial para todos nós, quando nós nos reunimos com vocês. Boa noite, Elisama, irmã Adriana, querido Brendo, Grace, sejam todos muito bem-vindos, nossos irmãos do Facebook, que ainda estão entrando aos poucos na nossa transmissão. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui sempre lembrando da necessidade da gente orar e manter nos nossos corações a esperança do Evangelho da graça de Deus. Deus se faz presente nas nossas vidas. Ele se faz presente na sua casa. Importa que todos nós o busquemos com atitude, com oração, com o coração cheio de alegria e de sinceridade, onde nós nos colocamos em total dependência do nosso Deus. Antes de nós começarmos, você já agradeceu a Deus por todas as bênçãos que Ele já deu na sua vida? Todas as vezes que nós nos reunimos para orar, é costume nosso colher os nossos pedidos de oração, e é isso que a palavra nos ensina, nos recomenda, nos instrui. Mas o que eu quero antes de orarmos juntos hoje é perguntar se nesse dia você já contou as suas bênçãos. Como diz aquele hino, conta as suas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez na sua vida. Eu quero nessa noite orar com você pelos seus pedidos, mas também eu quero agradecer a Deus, porque a nossa vida é um presente, a nossa casa, a nossa família, tudo que nós temos pertence ao Senhor e é dado pelo nosso Deus de graça para pessoas como nós, que somos indignas, que somos pecadoras, que somos insuficientes para a nossa vida. Vamos orar a Deus e agradecer a Ele, começando essa reunião expressando o nosso louvor, a nossa gratidão, com total amor a esse Deus, que sempre nos dá todas as coisas. Deus bendito, amado Pai, ó Senhor, as bênçãos que o Senhor já nos dá são grandes, ó Deus, porque é o Senhor que é a nossa maior bênção. Jesus Cristo, nosso Senhor, é a nossa maior bênção. A salvação que o Senhor nos dá por meio do seu Filho amado é a maior de todas as bênçãos, maior de todas as dádivas, de qualquer presente ou recompensa que a gente possa querer na vida, Senhor. Ó Deus, o nosso muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu numa cruz por nós, para que hoje nós tivéssemos a Tua graça de nos voltarmos para Ti em adoração, reconhecendo que o Senhor é Deus e Rei sobre as nossas vidas, que o Senhor é todo-poderoso para fazer muito mais do que pensamos, ou muito mais do que até nós podemos crer, Senhor. Nós queremos nos aproximar de Ti nessa noite, reconhecendo que Tu és o Senhor e que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. É por isso, Senhor, que nosso coração se enche de alegria. É por isso, Senhor, que nós queremos Te dar graças, qualquer que seja a situação, porque sabemos que essa também é a Tua vontade em Cristo Jesus para conosco, Deus. E pedindo, Senhor, nesse sentido, que o Senhor nos dê um coração mais grato, mais tranquilo, mais sincero, ó Deus, e regozijante na Tua presença, Senhor. Nós, Senhor, não queremos nos alegrar pelo que temos, Senhor. Nós queremos nos alegrar com a Tua presença, porque todas as coisas o Senhor nos dá, e nos dá de graça, Senhor.
Por isso, meu Deus, antes de pedirmos a Ti qualquer coisa, queremos pedir que o Senhor renove essa gratidão, esse espírito alegre de Te servir, Senhor, de reconhecer a Tua suficiência nas nossas vidas, de sabermos, Senhor, que o Senhor é a nossa maior recompensa, que o Senhor é a nossa herança e que nós não precisamos de mais nada a não ser da Tua maravilhosa graça, que é melhor do que a nossa própria vida, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a termos esse coração agradecido sempre, Senhor, sempre Te dando graças e sempre Te exaltando sobre todas as coisas, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Boa noite, querida Marinéia. Boa noite, Luciana, Cláudio, irmãos queridos. Vamos ler uma porção da Bíblia, ainda a título de introdução a essa reunião. Eu quero ler com você o Salmo 18. O Salmo 18 é um salmo de Davi que nos coloca e introduz na presença do Senhor, que reafirma para com Ele o seu amor para conosco. Salmo 18, eu vou ler até o versículo de número 6. A palavra diz: Eu Te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Coisa boa é a gente confiar no Senhor dessa forma. É a gente dizer que, apesar de todas as coisas que a gente vive, o nosso Deus é o Deus da nossa salvação. É Ele a quem nós podemos invocar o seu nome e sermos salvos de todas as situações que nos angustiam, de todos os nossos inimigos, como diz o salmista. Certamente nós temos os nossos motivos da gente estar angustiado, nós temos uma conjuntura difícil, uma realidade que nos desafia a termos fé nesse Deus. E é para isso que nós devemos expressar diante do nosso Deus a nossa fé, a nossa gratidão e a nossa confiança no Senhor. Que ela nunca se abale, que ela esteja sempre firmada na esperança de que esse Deus nos ama, nos fortalece e nos salva. Que Ele morreu numa cruz por nós, para nos dar a vida eterna. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Você pode, desde já, enviando seus pedidos, alguns irmãos já estão fazendo isso, e depois da nossa reflexão, nós vamos fazer aquela oração, reunindo todos os pedidos de oração. Senhor, o nosso muito obrigado por esta palavra, por este salmo que sempre nos abençoa, Deus, que sempre renova a nossa fé, que sempre transmite ao nosso coração a Tua graça, Senhor. O Teu Santo Espírito que fala aos nossos corações. Nós ouvimos, Senhor, a Tua voz quando lemos essa porção da Bíblia, Senhor. Quando as Escrituras são abertas e nós cremos, ó Deus, que o Senhor nos conforta com a Sua palavra. O Senhor traz para nós palavras de confiança, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o poder que nos salva, o Senhor é o nosso rochedo forte, ó Deus. E a nossa oração, Senhor, é que estas palavras do salmista sejam as nossas palavras. Não importam, Senhor, quais sejam as circunstâncias, não importam os desafios da nossa vida, que o Senhor sempre coloque em nossos lábios esse hino de vitória, que declara que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é quem nos livra de todo mal, que o Senhor foi quem morreu numa cruz por nós,
para que nós não andássemos mais perdidos, mas que em Jesus fôssemos alcançados pela tua salvação, Senhor. Nos dá, Senhor, luz e direção nesse estudo que nós faremos agora, nessa meditação na tua palavra, Senhor, que é rica, que é poderosa e que convence o nosso coração que Jesus Cristo é Rei e Senhor das nossas vidas. Para a tua honra, Senhor, e para a tua glória, nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, vamos lá então na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, e nessa noite eu quero ler com vocês mais 3 versículos do capítulo 1, dessa feita o versículo 21, 22 e 23. Nós estamos estudando, como vocês já estão a esse tempo me acompanhando, sobre a glória de Cristo, se avizinhando das comemorações do Natal, nesse período de advento, de reflexão, de esperanças e até de perguntas sobre como será o nosso futuro, o nosso próximo ano. Muitos projetos, sonhos e planos estão sendo feitos por todos nós. E por que não nós sermos orientados pelo fato de que Deus está acima de todas as coisas, porque o seu Filho é a real expressão da perfeição do ser de Deus. Cristo é cheio de glória, e esse é um dos grandes assuntos da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Enaltecer a Cristo, trazer Cristo para o centro, colocar Cristo acima de tudo e acima de todos. É essa a mensagem que o apóstolo Paulo trouxe para aquela igreja, e é isso que eu quero trazer para vocês nessa noite. Nós começamos em Colossenses 1,15 e agora estamos passo a passo entendendo essa supremacia de Cristo, essa glória de Cristo que conforta as nossas vidas, que exorta os nossos caminhos e coloca-nos em sintonia com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Colossenses 1, 21 a 23. Veja o que a palavra de Deus diz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Louvado seja o nome do Senhor. O que Paulo está dizendo para a gente nesses 3 versículos que exaltam com tanta clareza, com tanta sabedoria, o poder renovador, regenerador de Cristo mediante a sua obra maravilhosa? Paulo está enfatizando para a gente e para aquela igreja de Colossos basicamente a glória de Cristo, e a glória de Cristo revelada no Evangelho. A última frase do verso 23 nos traz um argumento muito importante de ser pensado nessa noite, quando Paulo diz: esse é o Evangelho do qual eu me tornei ministro da palavra, ministro do Evangelho. Ou seja, o que eu recebi do Senhor Jesus, mediante o encontro que eu tive no caminho de Damasco, e mediante a experiência, o testemunho que eu tive com os demais discípulos de Cristo, é dizer que Ele nos reconciliou. Ele, mediante a sua obra salvadora na cruz do Calvário, perdoou os nossos pecados. E isso é expressão de glória do Filho de Deus, de exaltação, de supremacia, de Jesus ser reconhecido por nós como Senhor da vida. Ou seja,
lá no verso 15, e esse texto está no mesmo contexto daquilo que nós estudamos desde o verso 15, da mesma forma que Cristo é a imagem desse Deus invisível, em que todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dele e para Ele, onde Ele é o cabeça da igreja, mas não só cabeça da igreja, Ele é Senhor sobre todas as coisas, sejam tronos, soberanias, poderes e por aí vai. Esse mesmo Cristo, perceba, é Senhor da salvação. Ele é Senhor do próprio Evangelho. O Evangelho sem Cristo não é o Evangelho, mas é uma mensagem qualquer. Porque Ele é o centro dessa palavra. É em Cristo que subsistem todas as coisas de uma forma que, sendo Filho de Deus, Senhor e Deus sobre todas as coisas, Ele também é Senhor de um processo, de um plano traçado na eternidade, pelo qual Deus enviou o seu Filho para a cruz, para, mediante a morte do seu corpo físico, é isso que Paulo fala aqui no verso 22, Ele nos reconciliasse e, como lemos no estudo passado, reconciliasse todas as coisas, induzindo toda a criação a um correto relacionamento com Deus Pai de Jesus Cristo. E agora Paulo vai enfatizar uma coisa maravilhosa, um tesouro precioso, que precisa ser percebido por a gente hoje, irmãos, que é o Evangelho de Cristo, que é a mensagem de que Deus nos reconciliou com Ele mesmo, mediante a morte do seu Filho, a ressurreição do seu Filho, o triunfo de Cristo sobre a morte fez com que nós fôssemos colocados diante de Deus em uma nova relação, em uma nova vida, fôssemos transformados, regenerados, santificados e todos os passos seguintes que o Espírito Santo dá conosco até a nossa glorificação procedem do fato de que o Filho de Deus é supremo, é superior sobre a morte, sobre o inferno e o único que é capaz de nos dar a vida eterna. E isso é a síntese do que nós chamamos de Evangelho, de boas novas, de boas notícias. Nós estávamos mortos, mas Deus em Cristo nos trouxe a uma nova vida. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala nesses 3 versículos para mostrar essa glória de Cristo no Evangelho. Primeiro, o homem está morto e totalmente desligado de Deus e totalmente separado de Deus sem a obra de Cristo. Isso não sou eu que estou dizendo, é o verso 21. Antes vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês, vocês eram inimigos. Perceba o peso dessas palavras. Separados de Deus. E na mente, nos desejos, nas intenções, nos planos de vocês, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. O que o Evangelho nos fala, irmãos? Que o ser humano é mau. Que o ser humano, por natureza, ele não consegue se aproximar desse Deus, porque ele está separado de Deus e ele é inimigo de Deus. Não é? Paulo traz essa mensagem que enfatiza a essência do Evangelho. Antes, os colossenses, representando aqui a condição humana, estavam separados, eram inimigos por causa do procedimento deles. O pecado é uma triste realidade que eu e você não deveríamos ignorar. É uma situação muito grave, perceba, nós sermos inimigos de Deus. Porque a palavra nos diz, no Novo Testamento, que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. E dura coisa é viver separado de Deus, seja na morte ou seja na vida. Paulo vai enfatizar aqui a hostilidade
que essa hostilidade contra Deus, de a gente, antes de sermos alcançados pela graça, que nos torna verdadeiros inimigos de Deus devido à nossa própria natureza, à nossa própria condição de pecadores. Né? E é por isso que Paulo vai chamar aquela igreja a atenção. Percebam, olha, vocês, antes de serem alcançados pela graça, vocês estavam separados. Na mente de vocês, vocês eram inimigos porque o procedimento de vocês, as obras de vocês, as atitudes de vocês, as palavras de vocês eram mais. Vocês viviam em total estado de inimizade, de luta contra Deus, por causa do que vocês viviam antes. Mas veja como é que se desenvolve a glória de Cristo. Paulo agora vai lembrar aquela igreja de uma grande mudança, porque isso a primeira palavra desse verso é antes. Isso é passado. Isso ficou para trás. Paulo vai lembrar que essa mudança precisa fazer com que aquela igreja se desperte, se atente, se volte mais para Deus, que ela preste mais atenção nos falsos profetas, nos falsos mestres, naquelas pessoas que ensinavam toda sorte de heresias no primeiro século, que se nós fôssemos comentá-las uma a uma, nós teríamos uma noite inteira para falar. Mas a igreja de Colossos sofria com a tendência de ensinos errados, né, dos gnósticos, dos docéticos, até de homens que pregavam e estimulavam as pessoas a adorarem a anjos, como se fossem deuses, em pé de igualdade com Deus. E Paulo vai dizer, não, Cristo está acima de todas as coisas, sejam elas visíveis e invisíveis. E mais, lembrem-se como vocês viviam antes. Lembrem-se qual era o estado distante da glória de Cristo que vocês viviam. Pois bem, saibam que agora Deus, em Cristo, os reconciliou. Cristo os reconciliou pelo seu corpo físico mediante a morte. Ou seja, se o Evangelho nos ensina, meus irmãos, que o homem está morto, perdido, sem horizonte, sem rumo, sem luz, ele é totalmente transformado. Cristo o reconcilia. Cristo o coloca em nova relação com Deus, não mediante alguma coisa boa que haja no homem, mas unicamente pelos méritos de Cristo, porque foi Ele que morreu numa cruz, foi Ele que verteu o seu sangue por amor a mim e por amor a você. Veja a glória de Cristo nesse processo. Paulo vai dizer no verso 22, mas agora Ele reconciliou vocês pelo corpo físico de Cristo, ou seja, Cristo não foi alguém que se parecia com o homem, mas ele se encarnou. Se os gnósticos, com base na filosofia grega, dizem que a matéria é má e logo Cristo jamais poderia ter se encarnado, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo sofreu dores e sofreu na sua carne. Cristo foi perfeitamente Deus e perfeitamente homem, e ele coloca no versículo dessa forma: ele nos reconciliou pelo seu corpo físico, ou pela sua carne, mediante a sua morte, trazendo o homem a um estado de retidão, segundo Deus o criou originalmente, reconciliando mediante a sua morte, porque Cristo, vivendo de forma perfeita a sua existência física na terra, ele satisfaz as exigências justas e corretas da lei de Deus. E mediante o seu corpo físico, ele nos dá reconciliação e salvação. E é isso que Paulo vai dizer. Esse é o propósito, para apresentá-los diante do Pai, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Esse é o verso 22. Ou seja, trata-se de uma
apresentação que obviamente vai se concretizar, vai se aperfeiçoar quando Cristo retornar. Nós seremos aperfeiçoados nesta vida de tal forma que quando Cristo consumar a história, na sua segunda vida, meus irmãos, e isto vai acontecer, não tenham dúvidas, não é? A vitória já é nossa, como nós gostamos de falar nos círculos evangélicos. A vitória já é nossa em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele venceu a morte e o inferno. Porque ele está trabalhando em nós para nos apresentar diante do Pai santos, perfeitamente santos, sem culpa e inocentes de qualquer acusação que o pecado, que o inferno, que o diabo, que os demônios, que qualquer um possa fazer àqueles que são eleitos de Deus. É o próprio Deus quem nos justifica. Não é isso? Aqui, Paulo está aplicando, basicamente, a obra redentora de Cristo, as palavras do profeta Sofonias, quando ele diz lá no capítulo 3, verso 17, que ele se regozijará em ti com alegria, repousará no seu amor e se alegrará em ti com cântico. É isso que o profeta vai dizer. E Paulo vai dizer que Cristo, reconciliando a gente, que estava, gente indigna, que estava morta nos seus delitos e pecados, que éramos por natureza filhos da ira, ele por sua morte, morrendo a nossa morte, nos dá vida e nos apresentará diante do Pai de forma santa, inculpável e livre de qualquer acusação. Não é? Isso é o Evangelho, meus irmãos. Cristo precisa ser glorificado dessa forma. Ele precisa ser reconhecido como Senhor nas nossas vidas, não apenas porque Ele nos abençoa, não apenas porque Ele nos dá saúde, não apenas porque Ele nos dá sustento, nos dá um marido ou uma esposa, mas principalmente porque Ele nos justificou e nos santifica de tal forma que nós, nesse processo, correspondemos com Ele e podemos confessar o nome de Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Romanos capítulo 5, verso 10. É isso mesmo. Ó. Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É isso mesmo. Romanos 5 fala dos frutos da justificação. Né? Justificados, mediante a fé, nós temos paz com esse Deus. Não é? Então, Paulo apresenta essa glória de Cristo. Né? Isso deve, meus irmãos, trazer renovo para nós. Isso deve, acima de tudo, curar as nossas fadigas. É isso que deve trazer o nosso coração para um estado de contemplação e de alegria. E isso, basicamente, torna o nosso ser totalmente feliz, totalmente alegre no Senhor, para que a gente hoje viva essa esperança no Evangelho de Cristo. Agora, o Evangelho também nos mostra, além da nossa morte, do nosso pecado, nos mostra que Cristo nos reconcilia, mas também nos mostra a responsabilidade. A glória de Cristo nos mostra essa responsabilidade que o Evangelho nos apresenta. Porque Paulo vai dizer que tudo isso na nossa vida é verificado quando nós estamos alicerçados e firmes na fé. Leia comigo o verso 23 aí na sua Bíblia. Desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Ou seja, a glória de Cristo no Evangelho nos diz que o homem em Cristo deve andar com perseverança e com responsabilidade. Ou seja, toda essa preservação divina inclui a perseverança humana.
A perseverança é o que prova o genuíno caráter da fé cristã. E é, portanto, indispensável à nossa salvação. E aqui a gente precisa assinalar uma coisa. É fato que ninguém permanece na fé em Deus, perceba, pelas suas próprias forças. Porque todos nós sabemos disso. Todos nós dependemos da graça de Deus. Da graça capacitadora de Deus que nos possibilita a crermos, a confiarmos nesse Deus como o único e suficiente Salvador que nos dá a vida eterna. Mas perceba o que o texto está nos dizendo. Paulo está afirmando que a graça de Deus, essa graça da qual eu e você dependemos, ela não cancela a responsabilidade e a ação humana de nós reagirmos à salvação de Deus. Eu gosto muito, eu já disse isso talvez aqui no estudo, de um pensador antigo chamado Agostinho de Hipona, que foi um dos maiores expoentes e influenciadores da Reforma Protestante, e aquele que foi usado por Deus para desenvolver aquilo que nós chamamos de eleição, de doutrina da eleição, ou seja, de que Deus é que nos escolhe, de que a salvação é dom de Deus e ela não depende, não somos nós que buscamos a Deus, é Ele que nos busca. Mas perceba, Agostinho certa vez disse que Deus não salva você sem você, não é? Ou seja, a soberania de Deus para a nossa salvação não anula a responsabilidade humana de nós fazermos isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E isso que o apóstolo Paulo está dizendo é perfeitamente compatível com a graça de Deus, porque é fruto dessa graça. Vocês precisam continuar alicerçados e firmes na fé, sendo perseverantes, dependendo da graça de Deus, não sendo demovidos da esperança do evangelho que vocês ouviram. Né? E Paulo vai dizer mais: vocês não podem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus, porque à medida em que Deus nos transporta para uma nova vida, à medida em que Cristo é glorificado no nosso ser, nós não podemos ser relaxados ou esquecidos da esperança que a mensagem salvadora de Cristo proporciona à nossa mente e ao nosso coração. É isso que Paulo está dizendo. Nós temos que ser zelosos nesse sentido, de nós buscarmos a esse Deus, entendendo que se primeiro Deus nos buscou, nasce para nós uma responsabilidade de buscarmos, de nos apegarmos firmemente, de nos alicerçarmos. O que um alicerce faz? O que o alicerce de uma construção possibilita a essa construção? Que ela não desabe, que ela permaneça firme. E se o nosso alicerce é Cristo, se Ele é a esperança da glória, como Paulo vai dizer em Colossenses, se a nossa esperança e a nossa fé estão totalmente no Evangelho, no Filho de Deus, nós nunca seremos abalados. Algumas vezes até enfraquecidos, algumas vezes até atribulados, mas nunca desesperados, nunca no sentido desamparados dessa graça maravilhosa de Cristo. Os colossenses não tinham razão para perderem essa esperança da qual o Evangelho que eles ouviram e receberam, o apóstolo Paulo pregou. Eles ouviram a mensagem de Cristo. Eles ouviram a mensagem que foi proclamada a todos, como diz o texto, em obediência à própria ordem de Cristo. E Paulo vai dizer afinal, é desse Evangelho, é dessa palavra de salvação que a minha própria vida foi transformada e eu me tornei ministro, para que vocês fossem alcançados por essa palavra. Né? Um ministro do Evangelho é alguém que conhece esse Evangelho, que
tendo sido salvo pelo Cristo desse Evangelho, e com alegria no coração agora proclama o Evangelho a outros, e portanto serve a causa de Cristo e a causa do Evangelho. Esse Evangelho, meus irmãos, é um tesouro tão precioso, de tal modo que aquela igreja jamais poderia se esquecer, se tornar relapsa, ou perder a fé, ou perder as esperanças. E é isso que eu pergunto para você. O que tem nos feito esquecer das nossas esperanças? Talvez haja alguns motivos aí na sua mente, no seu coração, que por várias e várias vezes tem tentado fazer você perder a sua própria fé em Deus e as suas esperanças. E o que eu acho interessante nesse texto, meus irmãos, é que quando Paulo fala em fé, aqui no verso de número 23, desde que vocês continuem alicerçados e firmes nessa fé, de que fé você acha que o apóstolo Paulo está falando? É nessa fé que o mundo ensina? É nessa fé baseada na condição terrena? É nessa fé abstrata de que dias melhores vão acontecer, basta que a gente tenha pensamentos positivos? Lê do engano. Essa fé que Paulo está dizendo nesse texto é a própria fé no Evangelho, é a própria fé em Cristo, é a própria fé no fato de que Deus, por meio do corpo físico de Cristo, mediante a sua morte, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, para nos apresentar diante dele mesmo, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. É essa fé, irmãos, que nós não podemos perder. É essa fé que traz segurança para a nossa vida e que torna todas as nossas tristezas corrigidas pela alegria que vem do céu. Não se trata do acontecimento de coisas boas. Não se trata apenas de nós pensarmos que coisas boas e bonitas vão acontecer com a nossa vida. Mas é a fé no Filho de Deus. É a fé de que ainda que a gente sofra nessa vida, de que ainda a gente perca todas as coisas, que ainda que a doença nos leve, ou como diz aquele profeta, ainda que a figueira não floresça, nós vamos nos alegrar no Senhor nosso Deus. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes, irmãos? É que no fundo, a gente quer que a figueira floresça. A gente quer que a oliveira dê o seu fruto, como condição, como pré-requisito, para a gente se alegrar em Deus. Essa é a grande verdade. Sabe por quê? Porque o pecado faz isso com a gente. A gente quer ter as nossas alegrias, quando na verdade o Evangelho nos mostra a maior de todas as alegrias, que é baseada na fé em Cristo, a fé na obra santa do Filho de Deus, na fé de que nós não vamos passar a eternidade gemendo no inferno, mas habitaremos com o Senhor para todo sempre. Meu querido, se isso não motiva a sua vida, eu não sei o que vai te motivar. Paulo fala aqui de nós estarmos alicerçados e firmes nessa esperança de Deus, né? Sem nos afastarmos da esperança do Evangelho. Que esperança você acha que Paulo está dizendo? É a esperança de coisas boas? É a esperança de uma vacina? É a esperança de alguma coisa que vai acontecer que a gente está querendo muito? Embora tudo isso seja legítimo de nós pedirmos a Deus, não está errado, mas a esperança que o texto nos fala, da qual nós não podemos nos desapegar, é a esperança da salvação. É a esperança do próprio Cristo. É a esperança do fato de que Deus, naquele dia, que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, Ele vai nos apresentar para o Pai, santos, inculpáveis, inocentes de toda e qualquer acusação, não por qualquer ato de justiça,
por nós praticados, mas pela justiça de Cristo. Não pelas nossas boas obras, mas pela boa obra de Cristo, feita naquela cruz. O que motiva o seu coração, meu irmão? O que você faz de retrospectivas nesse ano difícil, que o Filho de Deus hoje já não tem uma resposta para você, sendo Ele a razão da sua fé e o motivo de todas as suas esperanças estarem firmes. Cristo nos mostra o Evangelho e Ele é glorificado no Evangelho. A glória de Cristo é perfeitamente visível quando nós percebemos que Deus nos reconciliou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Pelo Evangelho nós compreendemos a nossa condição natural, deplorável e a total e perfeita suficiência de Cristo. Ele nos regenerou para uma esperança viva que não pode ser apagada pela obra de ninguém. Se de um lado nós somos totalmente dependentes dessa graça salvadora, de outro lado, meus irmãos, nós somos totalmente responsáveis em nossas ações e condutas e pensamentos com relação à firmeza da nossa fé e à esperança do Evangelho de que nós ouvimos. Pense nessas coisas. Medite nessas coisas. Quem tem sido a esperança da sua vida? Ou o que tem sido a esperança da sua vida? Se é Cristo, louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que com a graça de Deus, nosso Senhor seja reconhecido na nossa vida como nosso Salvador, porque Ele nos reconciliou para andarmos juntamente com Ele e sermos glorificados naquele dia onde Cristo virá para consumar a sua obra para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos ver os pedidos de oração, começando aqui pelo Facebook. A nossa querida Marinéia pede oração pelos seus amigos, Francisca, Wanda, Maria, Evandro, Vanderlei, Mauro e Célio, que estão de luto pelo falecimento de sua mãe essa semana. Meus irmãos do Instagram, orem, por favor, então, pelos pedidos, pelo pedido de oração feito pela nossa irmã Marinéia, por essa família enlutada, os seus amigos precisam muito do conforto que vem do nosso Deus. Nossa irmã Marinéia também informa que ela foi diagnosticada com Covid, mas se sente bem com sintomas leves. De qualquer forma, minha irmã, nós vamos orar pela sua vida. Deus está no controle. Aqui no Instagram, irmãos, não vejo aqui pedidos de oração, mas quero lembrar a todos aquilo que eu sempre lembro, mesmo que nós não tenhamos aqui pedidos registrados, ou a tecnologia me limite a vê-los e declamá-los aqui, nós vamos sempre estar em oração pela vida de todos. Quero lembrar a todos, irmãos, enquanto eu rolo os comentários para cima, que orem pela vida do nosso irmão Júlio, que foi diagnosticado com Covid, e também pela vida do reverendo Roberto Brasileiro, presidente do nosso Supremo Concílio. Ele, toda a sua família, por motivo de Covid também, se encontra numa situação agravada por conta da pandemia, por conta do coronavírus. E aqui todos nós nos juntamos para orar ao nosso Deus. Feche seus olhos, vamos falar com esse Deus. Senhor, em nome de Jesus, é que nós nos reunimos nessa noite para abrir a Tua Palavra, Senhor, pensar nela, porque ela é fonte de vida para nós, Senhor. A Tua Palavra, Senhor, um tesouro tão precioso, ó Deus. O Teu Evangelho é um tesouro muito precioso. E nós somos frágeis vasos de barro, Senhor, para que a Tua glória seja vista nas nossas vidas. E para que a nossa insuficiência seja reconhecida por nós, ó Deus. E Cristo seja o único
único Rei e Senhor da nossa mente e do nosso coração, Deus. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por ter em mais uma noite a percepção desse fato, de que Cristo em nós é a esperança da glória, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a andarmos segundo o teu evangelho, Senhor. A, Senhor, encontrarmos em Cristo, as respostas e satisfações que a nossa alma tanto reclama, Senhor. Que a nossa esperança, Senhor, seja renovada no Senhor e que nós não busquemos, ó Deus, qualquer outra fonte de conforto que não seja o teu santo evangelho, que não seja Cristo, que não seja o Espírito Santo, que em nós já opera conforto, consolo, exortação e convencimento de todo pecado, Senhor. Aqui na tua presença, ó Deus, nós levantamos os nossos pedidos de oração. Quero pedir, Senhor, por aqueles que foram contaminados pela doença, Senhor, pelo Covid. Dentre esses, Senhor, nossa irmã Marinéia, Deus, nosso irmão Júlio, nossos queridos pastores Edson, Senhor, Ariadne, ó Deus, pela vida do reverendo Roberto Brasileiro e sua família, Senhor, e tantos outros, ó Deus, que nós, de joelhos na tua presença, queremos lembrar, entendendo, ó Deus, que o Senhor conhece todas as coisas e que com a tua graça, Senhor, o Senhor já está operando a tua cura nessa noite segundo a tua boa vontade, ó Deus. Quero te pedir, Senhor, pelos amigos da Marinéia, Senhor, pelo falecimento, ó Deus, que eles estão enfrentando nesse período, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha a esses corações e a essas mentes e traga conforto, traga renovo, ó Deus, traga o teu consolo, Senhor, e a tua paz, que excede todo o entendimento, ó Deus. Seja, Senhor, com as demais famílias enlutadas, Senhor, seja com aqueles que estão doentes e que precisam da tua cura, Senhor, seja com aqueles que estão cansados e desanimados, ó Deus, que o Senhor os renove a fé, que Jesus Cristo, nosso Senhor, seja para eles, ó Deus, com a tua graça, a esperança, Senhor, a renovação do ser. Nós te pedimos isso, ó Deus, pelas nossas vidas, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, sabendo, Senhor, que não somos dignos de nada que venha de ti, Senhor, mas somente nos apoiando na tua graça e na tua misericórdia é que nós pedimos todas essas coisas, ó Deus. Perdoa-nos, livra-nos, ó Deus, de todo mal, cura, Senhor, os enfermos, ó Deus, e liberta aqueles que são cativos e oprimidos do diabo, ó Deus, e renova, Senhor, as suas vidas, trazendo a tua salvação para a tua honra e para a tua glória, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Rei e Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos queridos, que Deus nessa noite habite com você, permaneça com você, que a graça de Cristo, o amor de Deus, e a bênção do Senhor, e o conforto que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Habite com você, com a sua casa, que nós confiemos no Senhor e meditemos nessas coisas que ouvimos, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe.